o resultado dos meus estudos, eu fico assim, quando eu recebo esses temas filosóficos, eu fico assim, meu Deus do céu, por onde eu vou começar, né? Mas foi muito interessante, assim. Eu tive a oportunidade de ler muita coisa para poder preparar esse estudo de hoje, e eu espero que vocês gostem do que vocês vão escutar, ou pelo menos que reflitam sobre o que vocês vão escutar, né? A diretoria, a Amanda, a Denise passaram para mim o tema Onde há amor, há acolhimento. Vamos ver aonde isso vai nos levar. Dentro da proposta, nós temos dois elementos para dar uma olhada mais atenta. Um deles é o amor e o outro é o acolhimento. Vocês vão prestar atenção que mais de 2/3 da palestra nós vamos falar sobre amor. Mas depois de ter estudado durante algum tempo, eu acho que é bastante razoável que a gente dedique um tempo bom para isso. E, assim, no fundo, o amor é o cerne da mensagem que Jesus Cristo veio trazer para a gente há 2000 anos. Então, nada melhor do que bem tentar compreender isso para ver qual é o teor da mensagem dele. Então, o primeiro socorro foi para o dicionário, é o Caldas Aulete no caso, e assim, eu vou destacar o item 1, que é o mais genérico, que amor seria o sentimento que faz alguém querer o bem de outrem ou de outra coisa, e porque nós estamos num ambiente doutrinário, onde uma das vertentes é a religião, eu vou destacar o item 7, que fala que, sob o aspecto religioso, amor é um sentimento de devoção a Deus. Só que se nós lermos todos eles, nós vamos enquadrar amor em relação a essas especificações. Curiosa que eu fiquei com isso. E, assim, não satisfeita de trabalhar também só com o arcabouço da doutrina espírita e dos evangelhos, eu fui me socorrer de um filósofo materialista, que é esse autor André Comte Sponville. Ele é um filósofo francês. Ele é materialista, ele é declaradamente ateu. Durante algum tempo, ele fez parte do Partido Comunista francês. Então, é uma pessoa que realmente não tem maiores ligações com a religião. Mas, ainda assim, a gente vê que quando ele fala de amor, ele dá muita importância e trata com muito respeito a questão da religião e da mensagem de Jesus Cristo. É interessante porque o livro famoso dele não é esse. O livro famoso dele é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? E dentre as virtudes ele fala do amor. E ele fala, e por isso eu também me sinto autorizada a falar isso, como o disse no início da palestra, que assim, o amor é o tema mais interessante de todos ao qual podemos nos dedicar. Mesmo uma pessoa que ama o seu trabalho, não é um amor virtuoso em si, mas o que ama dinheiro, o que ama uma coisa, é amor, né? E ele faz uma brincadeira, né? Porque, na realidade, esse livro foi uma transcrição de uma palestra que ele fez, dizendo o seguinte: se você estiver numa mesa de jantar, batendo papo sobre qualquer assunto, e alguém começar a falar de amor, sobretudo do seu amor, todo mundo para prestar atenção no que essa pessoa está falando. E, assim, é verdade, né? Se nós formos recuperar a nossa vivência, a gente pode confirmar isso. Na introdução do livro, o Comte Sponville, ele estabelece duas premissas. Uma é que o amor é uma virtude. Na realidade, o que ele quer dizer? É que tudo que é feito com amor é mais bem feito. Tudo que é feito de uma forma espontânea, tudo que é feito de uma forma livre é mais bem feito. E isso é uma virtude. Virtude é algo que nos torna melhores. E ele também estabelece aí com suporte em outro filósofo, que é Kant. E aí Kant era alemão e era protestante, quer dizer, tinha um vínculo muito grande com a religião. Ele diz que amor não é um dever, que você não tem como obrigar ninguém a amar. Você, por exemplo, como um pai, como uma mãe, você pode obrigar um filho a comer espinafre, mas você não pode obrigar um filho a amar comer espinafre.
Então, assim, ele estabelece isso, e quando você joga isso para o campo da religião, você vai ter uns desdobramentos interessantes. De uma forma muito simples, a gente pode dizer que a virtude, e entre as virtudes o amor, é uma liberdade, e que o dever é uma coerção. E a gente ainda pode estabelecer um outro paralelo. A gente pode dizer que, por exemplo, no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, nós víamos deveres que deveriam ser cumpridos com os homens para poder acessar o reino dos céus. E aqui, com o Novo Testamento, com a mensagem de Jesus Cristo, com a entrada do amor no discurso de Jesus Cristo, a gente vai ter um pouco mais de liberdade nesse acesso ao reino dos céus. Só um instantinho, por favor. Ante essas premissas de que o amor é livre e você não tem como obrigar alguém a amar, como é que a gente deve compreender as recomendações de Jesus Cristo no Novo Testamento, quando ele vem dizer que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a si mesmo, né? Como é que a gente pode... Jesus está obrigando a gente a amar? Aí, o que o Conte Sponville fala para a gente? Eu vou começar de Jesus. Jesus, é claro, só pode nos ordenar algo que pode ser ordenado. Em outras palavras, ele pode ordenar um ato e não um sentimento. É o que Kant chama de amor prático. Por que prático? Porque praxis, em grego, significa ação. Logo, o que Jesus nos ordena é agir. Amar a Deus nesse sentido significa executar de bons grados os mandamentos de Deus. Amar ao próximo significa cumprir de bom grado nossos deveres para com o próximo. Mas, nesse caso, por que a gente fala em amor prático? Para nos estimular. É esse o espírito dos evangelhos, o de agir por amor. Quando se ama, quando existe amor, mas também acrescentaria eu, ele também incentiva a agir como se amássemos, quando o amor está ausente. Por isso, digo frequentemente que a moral é uma aparência de amor. Trata-se de fazer como se nós amássemos. O direito e a polidez são aparências da moral. A coisa vai ficando mais interessante. O ideal é a gente amar, mas amor é pedir demais. A moral nos diz em substância: quando você não é capaz de amar, haja como se amasse. Pelo menos seja moral, pelo menos seja generoso. Dê aos que você não ama, sim. Mas a moral também é pedir demais. Dar aos que eu não amo, nem pensar, a não ser migalhas. Amar eu não sei. Ser generoso eu não quero. O que fazer? Pois bem, mais uma vez eu faço como se fosse. É o que chamamos de direito ou de polidez. O direito para o que diz respeito às relações subjetivas e a polidez para o que diz respeito às relações subjetivas ou intersubjetivas. E quando é que a gente para de aparentar? Da forma positiva, a gente para de aparentar quando a gente deixa de fingir e ama de verdade. E da forma negativa, a gente para de aparentar quando nem para o direito a gente liga. Então, o que o Sponville traz para a gente com, digamos, afiançada por Kant? Ele diz que o ideal é que a gente ame. Se não for possível amar, a gente tem que ter a moral de realizar boas condutas para com os outros. Mas se você não tem nem moral, você vai ser, de certa forma, coagido pelo direito. E quando é que você vai resolver essa equação? Quando é que você vai parar de fingir que você estava fazendo alguma coisa? Quando você ama de verdade, você faz aquilo por livre e espontânea vontade. O Sponville também trouxe para a gente uma classificação muito interessante, que é uma classificação grega. Eu pediria a atenção de vocês no seguinte: ela é grega grega clássica, feita pelos filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, ela é grega nos 2 primeiros itens. O terceiro item não é assim.
O que o Sponville diz para a gente? Na Grécia Antiga, você tinha vários tipos de amor, e ao invés de você falar amor para qualquer uma daquelas situações, você não falava amor. Você falava eros, você falava filia, ou, posteriormente, você vai falar ágape. A palavra usada era outra. Então, assim, o que é o amor eros? O amor eros não significa só o amor sexual, o amor carnal. O amor eros é aquele amor que é desejado, é a sua intenção de realizar um amor. O amor eros é um amor egoísta que só vai se satisfazer quando a pessoa que ama estiver recebendo aquilo que ela acha necessário. É o amor que nos faz falta, é o que a gente persegue. Aí vem o segundo conceito, que é o amor filia, que é a alegria de amar, é o fato de você curtir estar amando. Então, assim, é o amor que você sente pelos seus filhos, até o amor que você sente pelo seu cônjuge depois que você casa, é o amor que você tem por amigos, é o amor àquilo que não nos falta, é o amor vivido. Vocês podem prestar atenção que nas duas hipóteses são coisas bem perceptíveis, táteis do nosso dia a dia. Aí veio Jesus, 400 anos depois dos gregos clássicos, e veio propor um amor universal. Não é só você amar a sua família, o seu cônjuge, o seu irmão, aqueles amigos próximos. É você amar todo mundo. Essa é a proposta de Jesus Cristo. E aí, para esse amor, não existia palavra. Então, foi forjada a palavra amor ágape, né? Você chama esse amor de ágape. Então, você pode dizer que esse conceito não nasceu entre os gregos, mas por que ele foi disseminado em grego? Para descrever o amor que Jesus pregava, eros, o amor eros, não convinha de modo algum. Filia não convinha muito bem, de forma que os primeiros cristãos, ao que parece, tiveram que forjar uma nova palavra. Em todo caso, uma palavra que não é atestada na Grécia clássica. E como havia em grego um verbo, aliás, bastante frequente, agapao, que significava amar ou gostar num sentido bem amplo, os primeiros cristãos se apossaram desse verbo, forjaram com ele um substantivo, ágape, que os romanos traduzirão por caritas, para descrever esse amor que Jesus professava. Amor tanto mais singular por se pretender universal. O caso é que eros e filia eu falo por experiência própria. De ágape, devo reconhecer que só falo por ouvir dizer. Mas como esse ouvir dizer já dura 2000 anos, como esse ideal nos ilumina há 2000 anos, eles fazem parte de uma civilização, a nossa. E isso justifica que nos demos ao trabalho de refletir sobre ele. Deus é justamente esse amor que renuncia a exercer o máximo de sua potência. Sobre esse trecho do Sponville, eu posso dizer o seguinte: por que a preocupação de você ter um termo na língua grega? Porque na época de Jesus, apesar de Jesus ser judeu, de falar hebraico, mas também falar aramaico, a língua popular era o aramaico. Apesar de Roma dominar o mundo, quer dizer, você tinha ali o latim também. A língua grega era a língua que dominava o Mediterrâneo, que é a região onde tudo acontecia na época. Ou você tinha uma determinada notícia, um determinado termo na língua grega, ou então isso não ia ser divulgado. Daí a importância de você ter essa palavra na língua grega para poder espalhar esse conceito de amor universal. Quando eu estava lendo o Sponville, vejam, repetindo, ele é ateu. E ele fala de Deus, assim, essa forma que ele descreve o amor de Deus é bastante interessante. E eu me lembrei de algumas palestras que eu já assisti, onde se fala, onde se tem dúvida a respeito de por que nós, isso é muito espírita, né? Por que nós nascemos
simples e ignorantes, mas perfectíveis, né? E, assim, eu vejo nisso um exercício de amor divino, porque se Deus quisesse, Deus podia ter criado a nós todos perfeitos. O que foi feito? Nós fomos criados simples e ignorantes para nos aperfeiçoarmos. E aí também entra uma outra questão que nós sempre mencionamos, que é o fato de nós termos que contribuir com um pouco para o mundo espiritual poder potencializar as nossas capacidades, né? E aí também entra a questão de nós sermos co-criadores do universo junto com Deus. Então, assim, eu vejo tudo isso como uma forma de amor divino, de limitação de amor de Deus para permitir o nosso melhor desenvolvimento. Apesar de já ter mencionado, eu acho que não custa destacar, Jesus, ao longo dos evangelhos, fala de amor em vários momentos. Mas quais são os momentos capitais para a gente poder trabalhar agora o nosso tema onde há amor, há acolhimento? Um deles é a mensagem máxima mesmo, e quem disse que ela era a mensagem mais importante foi Jesus, que está contida nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e de Lucas, e que diz, né, mediante a interrogação de um fariseu, que queria saber dele qual é o grande mandamento da lei, né, o que seria mais importante, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, assim, Jesus veio e estabeleceu que o amor a Deus e o amor ao próximo é o cerne de todo o desenvolvimento espiritual da pessoa, é o rumo à perfeição. E aí é interessante também pensar no seguinte: não adianta amar ao próximo como a gente se ama se o nosso amor for um amor egoísta. Então, nós temos que pensar também em que tipo de amor a gente vai reproduzir no nosso próximo, porque se for esse amor egoísta, você não está atendendo o preceito crístico. O outro trecho, que é trazido aqui para a gente discutir, é o momento, né, em que Jesus está fazendo a interpretação das leis mosaicas, das leis do Antigo Testamento, contidas no Antigo Testamento, e aí Jesus faz adendos. É como se ele diz: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la. Só que ele sempre coloca um adendo, ele sempre qualifica um pouco mais aquela lei. E a grande qualificação da lei mosaica que entrou no Novo Testamento é o amor. E aí alguém pergunta para ele sobre o amor ao próximo, sobre o inimigo, e ele diz que antigamente, né, no Antigo Testamento, está lá prescrito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está no céu, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. E eu vou deixar chegar um momento um pouco mais adiante, no qual eu vou tratar do tema à luz do Livro dos Espíritos, e aí a gente comenta esse tópico, mas é só para dizer que essa é uma referência do Evangelho para a gente nesse trabalho. Continuando a falar de amor ainda, eu me socorri de Paulo. Eu acho que é uma das passagens mais bonitas de todas as cartas de Paulo. E aí eu já vou também trazer para vocês o detalhe seguinte: toda vez que eu transcrevo para uma palestra alguma coisa que está contida no Novo, no Antigo Testamento ou nas cartas, quer dizer, na Bíblia, eu me socorro do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que é uma obra hoje em dia que não é só usada por espíritas, ao contrário, é largamente usada por quem estuda teologia em qualquer religião que seja.
Mas, especialmente as cartas de Paulo, ele ainda não traduziu. E, nesses casos, eu me socorro da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que é utilizada por todo mundo que estuda teologia. Ela já veio revista pela ciência e pela igreja também, depois da descoberta de vários documentos em Israel, no século passado. Então, digamos que seria o que se reputa mais atual e mais verídico em relação aos textos originais que nós temos hoje. Nessa Bíblia de Jerusalém, toda vez que eles têm que escrever amor nesse trecho de Paulo na carta aos Coríntios, eles traduzem amor por caridade. Então, esse foi um aspecto que eles resolveram destacar. E vocês vejam que a gente conhece também esse mesmo trecho, e em todas as vezes que está escrito caridade nesse trecho, está escrito amor. Então, assim, eu vou ficar com o texto da Bíblia de Jerusalém, mas, por favor, compreendam amor. Amor, caridade. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, eu seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, elas desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. E aí Paulo fala no finalzinho, agora o meu conhecimento é limitado, mas depois que eu for perfeito, conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, quer dizer, as ferramentas que nós temos agora para poder alcançar esse objetivo da perfeição permanecem sendo fé, esperança, caridade. Estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E aí, por favor, a maior delas, porém, é o amor. Fé, esperança e caridade, eu me lembrei da palestra de Lourdes da semana passada, do domingo, quando ela falou da fé, são as virtudes teologais. São as virtudes que todo cristão, veja bem, apesar de ter sido abraçado pela Igreja Católica, são virtudes cristãs, que devem ser estimuladas, né? E é muito interessante porque a carta aos Coríntios era Paulo aconselhando os coríntios como eles deveriam compreender o amor, né? Então, é uma interpretação do amor por Paulo em relação a Jesus Cristo. Eu acho isso muito rico. Chegando na nossa doutrina, nós temos no Livro dos Espíritos, assim, muitas questões que podem nos auxiliar a compreender um pouco melhor o que seja esse amor que foi trazido por Cristo, né? Esse novo amor. E assim, Kardec foi muito preciso nas perguntas e os espíritos também foram muito abertos e diretos nas respostas. Eu acho, não são, óbvio que demanda interpretação, mas assim, são coisas que demandam pensamento, reflexão, mas está ali, está explicado. Basta a gente ler e reler e ler de novo, mas é plausível, fácil, é uma palavra que talvez não atenda, mas é interessante. Na questão 647, Kardec pergunta aos espíritos:
A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? E os espíritos respondem: certamente esse preceito, o amor, encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas cumpre que se lhes mostre, que se mostre aos homens a aplicação que deve ser dada a esse termo. Do contrário, vão deixar de cumpri-lo como fazem hoje em dia. Hoje em dia, 1857, hoje em dia, 2022. A gente ainda não está cumprindo. Demais, a lei natural, que é a lei de Deus, que é a lei moral, que é aquela lei que a gente traz embutida na gente, que ninguém precisa explicar, é inata. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Na pergunta seguinte, 648, Kardec estabelece um critério, né? Kardec, metodologista, estudioso que era, perguntou o seguinte: o que pensais da divisão dessa lei natural em 10 partes, compreendendo, aí ele enumera todas as leis, e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Você veja até que ele fala as duas coisas, né? Amor e caridade. Talvez fosse amor e ágape, né? Então, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que se resume todas as outras. Então, a lei, o praticar a justiça, o amor e a caridade é a lei que nos ajuda a progredir. E aí vem a questão, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Quer dizer, como a criou Jesus? Quando Jesus criou lá aquele amor universal que nomearam de ágape, que os romanos nomearam de caritas e que a gente pode chamar aqui de caridade, o que Jesus queria dizer com essa palavra? Jesus queria dizer que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Veja, nós não somos irmãos de sangue, mas que nós nos amemos como se nós fôssemos irmãos, com as obrigações que nós temos para com irmãos de sangue. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela, a caridade, nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Olhem aí o auto-amor. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa, coisas que nós fazemos com os nossos irmãos, né? Aí, interpretando lá aquela outra frase de Jesus, recomendando que nós amemos os nossos inimigos e que tratemos eles, que nos fazem mal, com bem. Jesus disse também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí o que os espíritos explicam para Kardec e para a gente é que não tem como a gente devotar aos nossos inimigos
um amor terno e apaixonado como o amor que nós temos para as pessoas que nos estão próximas, nos são queridas e nos fazem bem. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar as pessoas, é compreender que as pessoas têm limitação, é compreender que aquelas pessoas estão naquele estágio evolutivo e retribuir o mal que elas tenham feito com o bem. Às vezes, simplesmente fazendo com que elas compreendam que assim, o mal dela não vai fazer com que ela melhore em relação aos outros, entendeu? O que assim procede, quer dizer, tratando bem quem ele tratou mal, se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. E para fechar essa passagem do Livro dos Espíritos, eu trouxe a questão 918, que fala de caracteres do homem de bem, que vai tratar do amor e da caridade. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí os espíritos vêm dizendo: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, que nós sabemos por Jesus que é a lei de amor, e quando o espírito antecipadamente compreende a vida espiritual. Quer dizer, o progresso, a necessidade de se aperfeiçoar, a necessidade de reforma íntima. Isso é que vai dar indícios de que é um homem de bem, é um homem em progresso. E aí vem o Kardec e aquelas informações, né, aqueles esclarecimentos do Kardec. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Qual é a sua maior pureza? Desinteressadamente, não aguardando retorno, não fazendo porque lhe fizeram. É assim, fazer porque fez. Não é nem porque tem que fazer. Fazer porque é da natureza da pessoa fazer o bem. Se a pessoa interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, que é o amor ágape, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. E aí eu queria que vocês parassem um pouquinho e refletissem quantas pessoas dessas vocês conhecem. Porque, assim, eu não conheço. O que significa que nós todos, não conheço assim no meu dia a dia, né? O que significa que nós todos, no nosso dia a dia, nos nossos círculos normais de convivência, não convivemos com pessoas perfeitas. Nós convivemos com pessoas com defeitos a caminho da perfeição. E aí, nesse último conceito de amor que eu vou trazer, a Joana de Ângeles fala muita coisa sobre isso. Até especificamente sobre o tópico que eu vou falar, ela tem um texto maravilhoso, mas ele era muito grande. E esse daqui é mais ou menos um resumo. E vocês vão ver como o conceito da Joana é bem parecido com o conceito do Comte Sponville, lá o filósofo francês que eu falei no meio do caminho. Olha o que a Joana fala de amor. Está no livro Autodescobrimento, uma busca interior, com a psicografia do Divaldo. O amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo o sofrimento ou mudando-lhe a estrutura. O amor é o sentimento que dimana de Deus, quer dizer, vem de Deus, e vincula Deus à criatura, aproximando ou distanciando a criatura de Deus de acordo com a resposta que foi dada a esse impulso grandioso e sublime. Então, assim, é um sentimento divino o amor. Nas manifestações iniciais, quer dizer, muito no comecinho, quando a gente está num estágio evolutivo bem nosso, bem inicial, o amor confunde-se com os desejos e as paixões,
tornando-se fisiológico ou do queixo para baixo. Olha o termo da Joana. É egoístico, atormentante, imprevisível e apaixonado. Isso é muito amor eros, tá? À medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, quer dizer, a gente ainda faz em troca, a gente ainda faz querendo uma retribuição. Esse amor torna-se psicológico, ou seja, do queixo para cima, mantendo idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos e superando os limites egoístas. Muito parecido com aquele amor filia que o Conte Sponville falou. Lentamente, o amor ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador e altruísta, como é o amor ágape, o amor universal que Jesus veio nos trazer, como é o conceito que a gente encontra lá no Conte Sponville. Eu achei muito pertinente essa classificação, na realidade corresponde lá com o que disse o ateu materialista. E aí a gente passa para a segunda parte, para o segundo elemento que compõe aí a nossa proposta, de onde há amor, há acolhimento. Vai ser breve o acolhimento. Eu procurei a definição do Caldas Aulete e ele diz que acolhimento é a ação ou resultado de acolher e abrigo, refúgio, proteção. Então, acho que isso corresponde muito à ideia de acolhimento que nós normalmente temos. E interessante também é um conceito da área de saúde de acolhimento, que eu encontrei na página da Política Nacional de Humanização do Governo Federal. Existe um programa que se chama PNH Humaniza SUS, que define o que seja acolhimento. Acolhimento que não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde prestado pelo nosso Estado. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução, com a ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde. Esses conceitos, assim, esse é um conceito da área de saúde, formal, hoje em dia é uma regulamentação para o nosso Estado, mas, assim, quantas vezes nós já não lemos isso em Joana de Ângeles? Muitas vezes. E aí, para a gente fechar, eu pensei, né? Onde há amor, há acolhimento, é assim, que amor, que acolhimento, que espiritismo, que SEACE a gente quer para esse século XXI que a gente está vivendo. Então, assim, primeira premissa, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: a gente não pensa em nenhum desses elementos em nível grandioso se a gente não pensar que nós temos necessidade de praticar amor e acolhimento antes de mais nada, na nossa própria casa, com a nossa família e os amigos, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas e em sociedade, no cotidiano das nossas relações sociais. Então, não adianta ficar aqui, ao longo de uma tarde de domingo, conversando com vocês, falando sobre amor e acolhimento, se eu desligo o computador e aí, assim, a Cristiana não acredita em nada disso. Não funciona. Então, o primeiro lugar que eu tenho que praticar isso é dentro da minha casa, tá? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar com vocês é que nós precisamos ter humildade e estudar como o nosso codificador fez lá em 1850 e pouco. Kardec foi escolhido por N circunstâncias, mas também porque ele era um estudioso, ele era um metodologista. Nós devemos a nossa codificação, a nossa estruturação a ele justamente por causa dessa qualificação. E Kardec, há 2 séculos, falou para a gente o seguinte, há quase 2 séculos, que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, que nós abandonemos esse ponto na doutrina espírita e sigamos com a ciência. Vejam bem, não é dizer que Kardec, como eu escuto algumas pessoas falarem, Kardec não tem mais o que estudar,
ou o Chico Xavier já está ultrapassado, ou não tem mais o que estudar em Joana. Não é isso. Eu acho que a gente nem arranhou a superfície ainda desse material que nos foi dado, mas é necessariamente verificar como as coisas estão acontecendo no mundo da ciência hoje em 2021, porque aquele senhor, em 1850, que estudou o que estudou para poder fazer a codificação, não teve acesso a várias informações que nós temos hoje. Então, nós não podemos ignorar isso também. E aí, a gente tem que refletir. A nossa doutrina, e nós aqui que somos trabalhadores e frequentadores do SEASSE, o nosso SEASSE é um ponto de amor e acolhimento? Vamos lá. Nós somos um grupo de trabalhadores que vibramos com amor, onde todo mundo que está entre nós experimenta a sensação de pertencer a esse grupo, de ser compreendido dentro desse grupo. Porque, assim, eu imagino que todos nós, hoje em dia, queiramos uma doutrina, eu imagino, tá? Queiramos uma doutrina e um lugar, que hoje em dia é um lugar virtual também, que nós estamos aqui conversando por Zoom, que acolhe a diversidade. E aí, nós temos aí na diversidade os lugares comuns que precisam, sim, ser falados, e nós temos diversidades que, às vezes, a gente nem pensa, mas que nós temos que atentar, porque nós temos que trabalhar em prol de todos. Nós recapitulemos, né? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, e doentes somos todos nós, né? O que eu quero falar? Eu quero falar que ser diferente não é um problema. Como diz ali o bannerzinho que eu trouxe, o problema é ser tratado diferente. Então, evitemos a discriminação, não pratiquemos a discriminação. E aí tem várias discriminações. Nós podemos falar de discriminação de idade. Aí eu trouxe um quadro com mulheres mais velhas realizando atividades que normalmente acham que elas não podem realizar. Mas também nós temos, às vezes, preconceitos com pessoas que são muito jovens. Eu trouxe o quadrinho do Armandinho, onde a menina reclama que não deixa ela jogar porque ela é menina. Aí o Armandinho explica para ela, não estamos deixando você jogar, ou não estão deixando você jogar porque você é melhor do que eles. Então, assim, um mundo onde não existam atividades para meninas e para meninos, que hoje em dia a ciência já disse para a gente que isso é uma questão social, isso não é uma questão sexual. E aí também um mundo onde todo mundo pratique a sua religião e não seja incomodado por isso. Lembrando sempre que nós espíritas fomos muito perseguidos, que lá no nosso SEASSE, lá naquela construção física, quando qualquer pessoa quiser, pode procurar, porque tem lá as fichas de criminais dos nossos fundadores, porque eles praticavam uma religião que não era marcada pelo Estado. E hoje em dia a gente sabe que tem religiões que sofrem isso, entendeu? Então, assim, tem gente que é bom sem precisar de religião. Eu preciso da doutrina espírita, podem até dizer como muleta, para tentar ser uma pessoa melhor. Tem gente que não precisa. E aí nós temos que ver também a questão dos animais. O Armandinho ali na história dele, por que chamam ele de lobo mau? Porque ele quer comer os porquinhos, é um desalmado lobo mau. Agora vem fazer o lanche que o pão com presunto está em cima da mesa. Qual é a nossa diferença para o lobo mau, entendeu? Não estou dizendo que todo espírita tem que se tornar vegetariano ou vegano. Não, eu só estou dizendo que a gente tem que prestar mais atenção nos nossos irmãos sencientes, assim, o animal também sente, né? Nós tivemos aí uma palestra da doutora Irvênia Prado no ano passado, maravilhosa sobre isso. Falar do racismo, e aí falar dos nossos povos originais, dos indígenas, que também sofrem racismo, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, e especialmente como é importante a gente se atualizar e ver o que algumas pessoas estavam falando de Kardec, por favor, leiam o Mensageiro Fraterno, que foi lançado esse mês, que tem um artigo do Paulo Bittar muito bom sobre racismo, falando de racismo, falando de Kardec, e de cultura de cancelamento em 2022. Não percam, realmente, o Paulo teve, assim, foi muito bem orientado naquele caminho que ele seguiu, o artigo dele é muito legal, e nós temos que ver diferenças econômicas, diferenças sexuais, como nós tratamos homoafetivos,
Como nós tratamos as pessoas trans. Nós temos que compreender essa condição para poder acolher essas pessoas, para não ser em nenhum momento causa de estranhamento. E, assim, confessando a minha ignorância, né, o Armandinho ainda está falando de racismo em cima, nós temos ao lado direito, no canto superior direito, a bandeira LGBTQIA+, que hoje em dia traz só não as cores do arco-íris, mas traz aquelas cores em setas também, em homenagem e lembrando sempre as pessoas trans. E eu vou confessar a vocês a minha ignorância de não saber que autismo não era uma doença. E, assim, ontem eu descobri isso, entendeu? Realizando esse trabalho. E preconceito é uma doença. Então, assim, a gente precisa realmente ser humilde e procurar informação em fontes apropriadas, é óbvio, e mais de uma fonte também. E o último quadrinho no canto inferior direito, que é com um quebra-cabeçazinho que remete aos autistas, porque são pessoas complexas e pessoas especiais, é isso que esse quebra-cabeça significa. Isso é de uma campanha deles, onde se diz que os autistas nasceram para ser... Não, ninguém nasceu para ser incrível. Desculpem, gente. Que as pessoas autistas nasceram para serem incríveis e não perfeitas. Mas eu vou, assim, pedir licença e me apropriar. Qualquer pessoa nasceu para ser incrível, não nasceu para ser perfeita. Perfeita, a gente está no caminho do aperfeiçoamento. E no estágio evolutivo espiritual que todos nós nos encontramos hoje, não dá para fazer muito diferente do que nós estamos fazendo. Nós temos que tentar e nos esforçar todo dia. Mas esse é o grau da humanidade em 2022, infelizmente. Eu agradeço a vocês e deixo vocês todos com a imagem de Jesus, que eu reputo muito pacífica, e quando eu desejo paz para todo mundo, eu desejo a paz dele, a paz de Cristo, que eu acho que é uma paz qualificada, uma paz diferenciada. Que ele olhe por nós como ele está olhando pela terra nessa imagem.